Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, convidando vocês para mais um livro, mais um livro que agora escrevi junto com a minha querida amiga Ana Sui, né, editado pelo querido Felipe Brandão, o nosso Master in Chief, né, da editora Planeta, Pai Dós, né. O livro chama-se, é uma pergunta, né? Só existo no olhar do outro? Tudo que somos é reflexo do que lemos no olhar do outro? Nossa posição no mundo é definida pelo que os outros pensam de nós? Nossa substância estética, ética, moral, epistêmica, ela é exclusivamente formada a partir do como o outro me vê? Essa é a pergunta que promoveu, então, aí um pequeno ciclo de debates, de conversas, de encontros, né, entre Ana Sui e eu. Ana Sui, essa figura fantástica, com quem a gente fez aí uma série como curadores, né, no Café Filosófico, sobre o vocabulário das emoções, que eu recomendo muito a vocês, né. Tava lá a Luciana Salum, a Maíla, de Martino, o Cesarino, o Patrício, a Tati Schunk, enfim, todo mundo que fez parte dessa série, né, e que acho que vale muito a pena dar uma conferida lá no café, que a gente foi pensando, Ana Sui e eu, a partir das coisas que ela tem feito, né? Particularmente você vira no amor e acerta na solidão, nos trabalhos dela que discutem com toda a sensibilidade, com toda a poética, né? O lugar da falta, do vazio, da ausência, né? Essas temáticas assim lacanianas, e que a gente se pôs, né, a conversar sobre o que significa existir, né? O que é existir para nosso tempo? O que é existir no tempo? Né? De onde vem essa ideia, né, de que o outro não existe, a mulher não existe, a relação sexual não existe? Que mania lacaniana é essa com a existência? Será que vem do Sartre? Será que é uma questão assim para o nosso tempo, né, que reflete a nossa paixão pela identidade também, a paixão pelo lugar, né, para existir, né, no lugar e no olhar do outro? Que tem outro grande tema que foi para cá, que foi para lá, né? Que é o que significa olhar, né? Olhar e escutar. Por que como nosso narcisismo se transforma a partir de novas gramáticas, né? Novas gramáticas envolvendo a relação entre a imagem e a letra, envolvendo a relação com o corpo, envolvendo tudo aquilo que faz lugar. O que é tomar lugar? O que é escutar desde a mensagem, desde o lugar do outro? O que é espaço? O que é lugar? O que é posição? Por que a gente está assim tão fascinado, né, por ter um lugar, né? E ter um lugar a partir do outro, né? Então outra discussão longa que a gente faz aqui nesse livro quais são as torções que a gente vem vendo nessa noção, às vezes tão massiva, tão presente, tão óbvia, que é o outro, né? E, por outro lado, uma espécie de perda do outro, de rarefação do outro, né? De vida transformada em espelhos, vida de duplos, vida em forma de condomínio, vida de gente como a gente, vida que não suporta, né? Que pegou uma espécie de alergia à alteridade. E por outro lado, todo um discurso que incensa, né? Que eleva, que às vezes idealiza também certas figuras da alteridade. Então, como ressituar esse outro, né? Esse outro da história, esse outro da estrutura, da antropologia, esse outro do sexo, esse outro do olhar superegóico, né? Do controle, da disciplina, esse outro que no fundo é a causa, a raiz e razão das nossas paixões, né? Do nosso lugar
né, em relação ao olhar do outro. Então eu vou ler um pedaço desse trabalho para vocês sentirem assim o tom, a espessura, né, logo no seu começo. Este livro é um convite para acompanhar uma conversa despretensiosa e profunda entre dois psicanalistas de diferentes gerações reconhecidos em suas áreas. Mais do que uma simples transcrição, nas páginas a seguir está o registro vivo de ideias que emergem no calor do diálogo, revelando não apenas o rigor do pensamento, mas também a espontaneidade e a riqueza de uma troca genuína. Convocamos o leitor a apreciar esse projeto e testemunhar o pensamento de um movimento. Cada palavra aqui preserva o frescor dos efeitos de um encontro autêntico, no qual conceitos, reflexões, brincadeiras, dúvidas e apostas ganham corpo e se entrelaçam. Como todo registro, guarda as marcas do momento de sua realização, carregando consigo não apenas o conteúdo, mas também o ritmo e a essência da interação entre os autores. É, acima de tudo, um documento de potência do encontro e da fala. Essa abertura acho que foi escrita aí pelo Felipe, né? Christian, eu só existo no olhar do outro? A minha resposta, acredito que sim, mas só para a modernidade, só para uma época e para uma reflexão assim de cultura em que se coloca o problema da existência individualmente. Se formos pensar em outros contextos, por exemplo, os povos originários, é um outro, e é um outro sentido de outro. É um outro sentido de eu existo. Mas valendo para a modernidade com uma ressalva que é esta. O que significa existir? Há coisas que existem, há entes que existem, há objetos que simplesmente estão. E existir, para Lacan, é uma questão que a gente discute pouco, certo? Mulher não existe, o outro não existe. Que conceito de existência está em jogo aqui? Porque se eu fosse ser trivial, a mulher não existe, então por que vocês estão falando? Qual é a questão? Para que serve? Como se fosse simplesmente um nada. Mas uma ausência, por exemplo, não é um nada. Muito menos um acontecimento indiferente. Mas como ponto de partida, diria que sim. Nos descobrimos como nós mesmos, quando nos reconhecemos no olhar do outro. Isso é a estrutura do eu. Ele é outro, ele mesmo e sua sombra. Ele mesmo e seu duplo. Ele é como ele se vê sendo visto pelo outro. Isto é um fato insuportável e insuperável no que chamamos de consciência de si. Aí vem a Ana, né? Ana Sui. Eu fico enroscada no eu e no outro. Por que é que eu só existo no olhar do outro? Prescinde do pressuposto de que há uma separação, então, o eu e o outro. Isso, para mim, já não é tão óbvio. Então eu enrosco um pouco porque sinto que essa pergunta já aponta para quanto de ficção tem no eu. E quanto de ficção tem uma separação para que haja o outro. Então é essa aposta que a gente faz. Porque precisamos fazer essa aposta de que nós somos separados do outro, certo? Porque senão tudo vira uma bagunça. Ou melhor, não vira, mas tudo fica claramente bagunçado demais. Então a gente precisa dessa ficção, dessa separação. O que a psicanálise vai apontar é justamente que essa ficção, ela é uma ficção, não é uma mentira, não é uma ilusão absoluta. Só que não temos como tirar a prova real disso. É que nem quando a gente fala nas psicologias do desenvolvimento, que tem essa ideia de célula narcísica, de que mãe e bebê são um só, e que depois o bebê e a mãe se separam. Às vezes dá a sensação de que o pai chegou lá só pelos 5 anos de idade da criança. Está tudo bem. Antes ninguém precisava de um terceiro. Daí eu brinco, chama o pai, chama o síndico. Exatamente, porque antes eles, continua a Ana, né, eram felizes, eram um só. E a coisa não é bem assim. Aliás, está distante de ser isso. Tem um mal-estar ali. Ou seja, tem alguma coisa que dá início de uma separação desde muito cedo. Penso então que a gente vai nomeando e organizando isso em um estatuto simbólico e imaginário. E aí sim chegamos nessa afirmação de que eu só existo no olhar do outro. Tá aí, gente, uma pequena leitura de como vai ser o livro, né? O livro é essa conversa, né? Eu continuo. Você está me lembrando de que isso também tem uma cláusula de aplicação que valeria para o mito de crianças muito pequenas.
Bom, a gente vai discutindo psicologia, psicanálise, filosofia, em torno dessa pergunta sobre nossa solidão existencial, no fundo, sobre nossa condição existenciária, sobre existir no campo do outro e a partir do outro, mas também separado dele. Então tá feito aí o convite, editora Paidós, Planeta, né? Só existo no lugar do grande outro, só existo no outro, né? Esse livro que é um diálogo, né? Um livro que é um pouco diferente, né? É um diálogo entre a Ana Su e eu, e as nossas ideias, os nossos acordos, nossos consensos, mas também nossas diferenças, no entendimento dessa frase provocativa, né, que veio aí do nosso querido Felipe Brandão, a quem a gente agradece, sem ele não teria acontecido esse livro, fantástico, tá aí na praça, tá aí no mundo, só existo no lugar do outro, vem conferir com Aqueronta Movebo, esta figura, né, a morte, uma das figuras, né, fundamentais do outro. Né. Sine que eu superos, não consigo mover os céus, Aqueronta Movebo, já diziam os poetas latinos, Vigílio, Horácio, e que Freud toma para dar subtítulo para a sua interpretação dos sonhos. No fundo, interpretar os sonhos é perguntar-se pelo qual o meu lugar nesse outro, né? Nesse outro de onde eu recebo o meu sonho, né? De onde vêm as águas turbulentas de Aqueronta. Até lá!